Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por mais este dia. Nós estamos aqui com saúde. Vou botar esse aqui. Nós temos que sempre só agradecer a Deus, né, irmão? Porque Deus, ele é maravilhoso. Deus está sempre conosco. Curva a cabeça todos vocês, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, cada um dos teus filhos estão aqui nesta manhã, Pai. Abençoa eles, abra o entendimento deles, para que eles venham aprender mais e mais a tua palavra, para te servir e te louvar, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Nessa semana nesse dia nós vamos estudar um pouco, irmão, sobre quem somos nós. Quem é Deus? Porque às vezes nós nunca paramos para pensar nem fazer estudo sobre isso. Quem somos nós? É a nossa roupa? A roupa serve para quê? O nosso corpo, irmão, ele é a vestidura do Espírito. E muitas vezes, irmão, nós olhamos só para quem está na nossa frente. Mas nós não somos apenas matéria, nós temos é fácil de nós entender, irmão. Como é que você deita para dormir, o espírito viaja por todos os lugares e você fica ali dormindo? Meu Deus, você se lembra tudo? Eu falei, né? Como é que eu estou aqui na cama e meu espírito está lá no Nordeste, está no Sul, está trabalhando, né? Outros são preocupados, vai descansar e o espírito vai trabalhar. Já aconteceu isso com você? Você está dormindo lá e trabalhando? Então, isso, irmão, que nós devemos pensar. Deus, quando fez o homem, né? Está escrito aqui no capítulo 1 de Gênesis, o versículo 26 diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus, irmão, Deus é um dominador poderoso, mas ele também criou o homem com esse poder, sabia? O homem tem poder de domar todas as coisas. Você vê qual é o bicho mais valente que existe? Diz que é o leão, né? Mas o homem pega o leão e doma. Só tem algo na vida do homem que ele não consegue domar. Quem é? A palavra de Deus diz que o homem domina tudo, mas não sabe dominar a língua, as palavras. Então, irmão, é assim, ó, Deus criou o ser humano a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, Deus é a imagem. O que é uma imagem? Às vezes a pessoa diz, como eu queria ver Deus, né? Deus é igual ao ser humano. Porque Deus veio nesse mundo e ele tomou forma de homem para isso, para ele se igualar ao homem. Porque ele falou na sua palavra, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que é que vocês acham, irmão? Deus, ele é um só ou ele é três? Pai, Filho e Espírito Santo. O que é que vocês acham? Vocês são pregador.
Não antes. Um só, né? Ele é um só, mas ele se divide em três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como nós também, irmão. Tem coisas, irmão, que às vezes nós não entendemos. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, né, não foi com muito tempo. A gente trabalhava com libertação e eu fiz um estudo sobre isso. Eu li um livro de uma ex macumbeira, né? Bruxa. Ex-bruxa, né? Ela se converteu e ela escreveu aquele livro, né? Eu não sei que fim levou, parece que o livro sumiu também. É muito importante aquele livro. E ela contando o que aconteceu com ela quando ela se converteu. Ela teve que ficar na igreja porque ela não conseguia sair da igreja, porque os demônios queriam matar ela. Quando ela se converteu. E ela contou como é que funciona, que os bruxos fazem. Vocês já leram na Bíblia que até os judeus, ele colocavam os filhos, ofereciam os filhos de sacrifício? Já leu isso, irmão? Então, os macumbeiros, irmão, os bruxos, eles fazem isso, eles pegavam, sacrificavam crianças para obter o poder, para ter poder. E ela disse que muitas vezes, quando queria atrapalhar a vida da pessoa, não era o demônio que ela mandava que fosse lá, era o espírito dela mesmo que ia lá. Mas como que é isso, pastor? Como eu acabei de falar para vocês, irmão. Deus, ele é Pai. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus também, ele é só Espírito. Jesus disse, olha, Jesus falou para a mulher samaritana, Deus é Espírito, e ele importa que os verdadeiros adorem em Espírito e em verdade. E Jesus era Deus. Então é isso que acontece muitas vezes. Por isso que tem pessoas, irmão, que às vezes está sendo atormentado e a pessoa muitas vezes não consegue libertar a pessoa. Porque não é demônio. Porque os demônios, ele obedece a palavra de Deus. Você sabia disso, né? Se uma pessoa endemoniada, se você estiver endemoniado, se for demônio, você fala para ela, você tem que obedecer a palavra de Deus. Ele obedece. Porque ele sabe que Jesus, ele é todo poderoso. Mas o espírito do homem não obedece. O homem é que é rebelde. Nós é que somos rebeldes. Nós somos orgulhosos. Muitas vezes. Queremos ser melhor do que os outros. Queremos ter mais do que os outros. E muitas coisas do ser humano. Mas, graças a Deus, porque Jesus é maravilhoso e ele veio a esse mundo nos ensinar como que nós temos que fazer para nos tornarmos, né, servos de Deus. Amém? Então vamos lá, irmão. Vamos estudar aqui um pouco. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Primeira folha, né? Para nós conhecer um pouco a palavra de Deus. E diz assim, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Você entendeu? Antes de Deus criar todas as coisas, irmão, era como que fosse um deserto. Um deserto na escuridão. E a palavra de Deus diz aqui, ó, que o Espírito de Deus, ele se movia em cima das águas. Tinha águas, né? Então, o Espírito de Deus se movia sobre aquelas águas. Então, ninguém sabe quantos anos, quantos milhões de anos
que foi para poder Deus criar todas as coisas. Como que Deus... Aí diz a palavra de Deus, irmão, que Deus começou a falar. Deus disse o quê? Haja luz. Aí houve luz. Deus disse, haja terra. E a terra surgiu no meio das águas. Você sabia disso, que a terra surgiu no meio das águas? Para onde você for, se você viajar aqui em frente, você vai sair no mar. Se você viajar para o outro lado, você vai sair no mar. Se você for para o outro lado, vai sair no mar. Por quê? Porque a terra ela surgiu no meio das águas. E foi assim que Deus criou. Veja bem, primeiro Deus criou todas as coisas apenas com a palavra dele. Deus dizia, haja luz e havia. Depois, quando Deus foi criar o homem, aí Deus já criou, já foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele disse, façamos. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que Deus veio a esse mundo, Jesus tomou forma de homem, né? No capítulo... Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver o que está escrito lá. É muito bom, irmão, nós saber dessas coisas, para nós saber como que aconteceu. E por que acontecem as coisas, muitas vezes. Os irmãos veem que o mundo está como um barril de pólvora. A qualquer hora pode explodir, irmão. As guerras, né? As nações. Um país querendo destruir o outro país. Por isso que eu falo para vocês, irmão, olha, o homem... Será que a pessoa não para pensar? Será que a pessoa não para pensar que aquilo que ele tem é o suficiente? Mas não, ele quanto mais tem, mais ele quer. Então um país quer o quê? Destruir o outro país para tomar metade do outro país. E não é os animais. Não é os ET, né, que luta. É o ser humano. O homem contra o homem. Então, por isso que eu falei, irmão, olha, o homem, só Deus na nossa vida. Porque senão, irmão, a pessoa nunca está satisfeita. Aqueles que não têm Deus, eu estou falando para aqueles que não têm Deus. O servo de Deus é diferente, irmão, porque o servo de Deus sempre ele é grato, sempre está satisfeito. Por isso que ele é a imagem de Deus. É fácil de nós entender a vontade de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus quer. Por exemplo, o que é que Deus quer de cada um de nós? O que é que Deus quer para mim? Se eu sou filho de Deus, irmão, eu sei o que é que Deus quer para mim. O que é que Deus quer para a humanidade? Deus quer que o ser humano que chova para ele ter alimento. Deus quer que o tempo esteja bom para ele, que ele tenha uma vida sossegada. Deus quer que o homem tenha saúde. Deus sempre dá. Então é isso que Deus quer para cada um de nós, irmão. A vontade de Deus é essa, de fazer com cada um de nós aquilo que Deus faz. Quem é pai aqui e mãe? Você não quer que seu filho seja igual a você? Então, isso é a vontade de Deus para nós. Deus quer que nós sejamos como Ele. Deus dá tudo de graça para o ser humano. Tudo, 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 tudo. E muitas vezes, irmão, Deus não dá mais, irmão. Por quê? Porque a pessoa não cai na realidade. Se Deus dá poder para alguém, irmão, você vê até no meio das igrejas.
Até no meio das igrejas. A pessoa não tem nada na vida, aí Deus se converte, vai para a casa de Deus, aí Deus quer realizar uma obra na vida dele, aí ele abre um tempo, começa um trabalho, né? Depois ele se esquece de Deus, ele pensa que está fazendo aquilo porque ele é bom. Ele pensa que a vida dele está crescendo porque ele é inteligente, porque ele é esforçado, porque ele trabalha. Porque ele é lutador. Mas tudo, irmão, tudo que acontece na nossa vida, irmão, é Deus nos abençoando. Porque se não for Deus, nós não podemos fazer nada. Se não for Deus na nossa vida, irmão, nós não conseguimos fazer nada. Quer ver a pessoa dizer, mas eu estudei, eu me formei para juiz, eu me formei para padre, eu me formei para isso, para aquilo. Mas você se formou porque Deus está com você. Tem que agradecer a Deus, porque se Deus não estivesse com você, você tinha conseguido? Não tinha. Então é isso, irmão, que nós temos que entender. Então é isso que os países têm que entender. Se ele é presidente de um país, respeita o presidente do outro país. Mas não, eles querem se matar, se destruir. E todos pagam por aquilo que eles fazem. É isso que muitas vezes, irmão, nós devemos ter cuidado, temos que orar. Nós temos poder para isso, irmão. Eu digo com certeza, nós temos poder para isso. Então você tem que saber como é que funciona a oração. Porque às vezes, em vez da pessoa agir, irmão, ele manda Jesus agir, sabia? Jesus vai lá no hospital, se aquela mulher está doente, vai lá visitar ela, e ele não vai visitar. Você já pensou como é as coisas? É a mesma coisa você pegar seu filho e falar, meu filho, você vai lá na padaria comprar uns pãozinhos para nós tomar com café, o filho chega na porta e fica falando para o pai, pai, vai o senhor, vai você, vai você. Vocês estão entendendo, irmão? Jesus não escolheu cada um de nós. Ele nos determinou algo para nós fazer. Somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que ir no hospital visitar aquela pessoa. Somos nós que temos que ajudar aquele que está necessitado. Mas muitas vezes, irmão, Deus não dá nem condição para a pessoa ter bens materiais. Por quê? Porque a pessoa se esquece de Deus também. No livro do Provérbios tem uma passagem muito, muito maravilhosa que é bom para nós aprender. Quando aquele homem falou, ó, Senhor, eu não quero que o Senhor me dê riqueza para que eu não possa virar as costas para o Senhor. Também eu não quero que o Senhor me dê pobreza para que eu venha envergonhar o teu nome. Eu quero que o Senhor me dê o meu sustento de cada dia. É isso, irmão, que nós temos que ter. Se nós temos o sustento de cada dia, se nós temos nossa casa para morar, se nós temos ser casado, se tem que estar com a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, glorifica a Deus, agradeça a Deus por isso. Para que fica crescendo os olhos? Porque sempre é assim, irmão. O ser humano é assim. Quando ele tem R$1.000, ele quer 10. Ganhou os 10, ele quer 100. Ganhou 100, quer 1.000. Quando ganhou os mil, aí já quer ser dono de tudo. Mas nós devemos, irmão, aprender, ler a Bíblia, aprender a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Para que nós não sejamos atingidos, porque nós somos pessoas diferentes. Nós somos filhos de Deus. Jesus falou, olha, vocês são maus e sabem dar boa coisa para vossos filhos. Será que Deus não dá boas coisas para vocês? Lógico que dá.
Então devemos aprender isso. Do jeito que Deus é bom para mim, irmão, eu quero também ter que ser bom para as outras pessoas. Temos que aprender isso. Se nós queremos ser filho de Deus, irmão, é isso. Jesus pegou todos os mandamentos, acho que tem mais de 600 mandamentos na Bíblia. Deus pegou todos eles, Jesus pegou todos eles e colocou num só. Aliás, dois, mas se você for pensar, é um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Só isso. Duas. Para aqueles que são crentes, irmão, só esses dois funcionam. Se você tiver amor no seu coração, para você dar sempre comida para aquele que está com fome, ajudar aquele que está necessitado, se você sempre amar, ter amor no seu coração pelas almas, pelas vidas, você fazendo isso, irmão, você já está amando a Deus. Porque é isso que Deus quer de cada um. Amém? Então vamos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus. É aqui, o primeiro versículo que eu falei para vocês. Olha. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então ele era a fala de Deus. O Verbo não é a palavra? Então é a fala. Então você não tem a fala? Fala aí, glória a Deus. Vai, tá vendo aí? Você não falou? Você tem a fala. Então Jesus, ele era o quê? A fala de Deus. Por isso, quando Deus mandava... Vamos ler aqui, irmão, um versículo para você entender. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo? Por quê? Por que não se fazia? Se não fosse Jesus, por que não tinha sido criado nada? Por que será? Deus ele é todo poderoso. Vamos ler mais uma vez? Essas passagens aqui é para nós parar e pensar, meu Deus, como é que eu vou entender? Vamos lá. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Se não fosse a palavra de Deus, irmão, não existia nada. Está escrito aqui na palavra. Se não fosse a fala de Deus, não existia nada. Porque Deus dizia assim, olha, Deus estava lá, né? Pense comigo. O Espírito de Deus estava por cima das águas, se movia por cima das águas, calado, ninguém falava nada. Aí Deus disse o quê? Haja terra. Aí a terra surgiu no meio da água. Aí Deus disse, haja luz. Aí houve luz. Aí diz a palavra que Deus fez separação daquela luz, que ser a luz, mas tinha coisas que eram da noite e tinha coisas que eram do dia. Aí Deus o quê? Fez separação do dia e da noite. Fez separação da escuridão. De noite a escuridão ficou chamada de noite e a claridade ficou chamada de dia. Então Deus ele continuou criando e Deus criou todas as coisas, todos os luminares, Deus criou tudo. Através de quê? Da palavra. Deus falava. Então mesmo assim é cada um de nós, irmão. Se você amanhecer o dia calado na sua casa, mudo ali, o que vai acontecer? Daí a pouco dá sono e você vai dormir, né? Não fala com ninguém, se sair na porta não pode nem dar bom dia, porque não está falando, não quero falar, hoje eu não vou falar. Então está calado ali, né?
Já pensou? Pense bem. Então, tudo na nossa vida também, irmão, é através da nossa palavra. Através da nossa palavra, nós fazemos amizade, fazemos inimigos. Não era para fazer, mas muitas vezes, através de uma palavra só, a pessoa cria um inimigo. Porque a palavra tem poder. Às vezes a pessoa dá uma pancada em alguém, irmão, ela esquece, mas uma palavra, irmão, a palavra dói. Porque fica gravado ali todo esse tempo aquilo que aquela pessoa falou. Entendeu? Está gravado ali, ó. Então tudo é criado, irmão, através da palavra. E muitas vezes, irmão, nós não entendemos. Deus fala para a pessoa, meu filho, eu preciso que você trabalhe para mim. Jesus contou até uma parábola a respeito disso. Jesus falou que um homem tinha 2 filhos. E falou para o primeiro, filho, vamos trabalhar para mim na minha vinha? E o filho falou, vou. Mas não foi. E falou para o último, filho, vamos trabalhar para mim? E ele disse, eu não vou. Aí quando o pai deu as costas, o filho foi trabalhar. Então qual é que fez a vontade do pai? Aquele que falou que ia, mas o pai, ou aquele que foi, que não ia, mas foi? Aquele que não ia, mas foi, né? Então é assim que funciona a nossa vida. Essa palavra foi falada para os fariseus, irmão, e para nós. Porque os fariseus, irmão, os judeus, todos os judeus, eles foram criados como o povo de Deus. Quando Deus chamou Abraão, que Deus deu a terra, toda a terra a Abraão, então aqueles que nasceram da descendência de Abraão, eles são o quê? Que ficaram lá na Judéia, lá em Israel, eles são judeus. Então eles que tinham que pregar a palavra, mas eles não pregavam. Era para pregar e não pregava. Não prega até hoje. São poucos aqueles que se converteram. E nós não queríamos saber, não é verdade? A nossa vontade era só o mundão aí, né? Farra, bebedice, briga, contenda. Mas graças a Deus, porque nós estamos num mundo pequeno, mas nesse mundo pequeno que nós estamos, todos nós que aqui estamos, o pai chegou e falou, meu filho, eu preciso de você, e você acreditou na palavra de Deus. Se você está aqui, irmão, foi porque Deus trouxe você. Você ouviu a palavra de Deus. Então você é aquele outro filho que você não queria, mas agora você está querendo. Então aproveite com todas as suas forças. Com todas as suas forças, irmão. Aproveite essa oportunidade que Deus deu para você. De você ser filho de Deus. De você ser um homem e uma mulher poderoso, irmão. Porque nós estamos a semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que quando o homem pecou lá, foi enganado pelo inimigo, ele perdeu a semelhança de Deus. Ficou a imagem, mas não a semelhança. Mas quando ele aceita Jesus, ele volta a ter a mesma semelhança. Como eu sempre falo lá, você já leu aquela passagem onde Jesus falou que o seu sangue ele é o Novo Testamento, a nova aliança com o homem? Aquilo que o homem tinha perdido, Jesus trouxe de volta. Mas muitas vezes a pessoa fica um coitadinha ali, ó. O diabo faz com que ele não entenda, porque Jesus mesmo falou, olha, conheça a verdade e a verdade te libertará. Não é isso? Para você conhecer quem você é, para você conhecer aquilo que você é capaz de fazer, você tem que ser liberto. Você tem que conhecer a palavra, conhecer a verdade. Ainda que o mundo inteiro fale que você não pode, você fala, eu posso, porque Jesus garante. Ainda que o médico fale, você não tem jeito, você fala, eu tenho jeito, porque Jesus é médico dos médicos. Você não tem condição, porque você não trabalha, você não faz isso, faz aquilo. Você fala, eu tenho, porque o meu pai garantiu que eu tenho. Está entendendo, irmão? Conheça a verdade
e a verdade te libertará. Aquela prisão que o inimigo colocava nas costas de cada um. Olha, o desemprego está grande, você não vai conseguir emprego, né? Olha, você não vai conseguir porque o médico desenganou você, então você vai morrer. Então, há uma carga que o mundo vai colocando em cima da pessoa ali, ó. E a pessoa vai o quê? Cada dia mais e mais. Tem dia, até que a pessoa começa o dia e fala, será que eu estou vivo mesmo? Eu acho que eu vou até morrer. Manda alguém beliscar ele para ver se ele está vivo. De tanto blá que a pessoa escuta. Mas a palavra de Deus, irmão, ela é maravilhosa. Ela é que garante. Então, todas as vitórias do ser humano, o que é que ele tem que fazer para ser vitorioso? Michele está sentada aqui, vamos aproveitar o de manhã aqui. O que é que você tem que fazer, Michele, para você ser vitoriosa? Já tem Jesus, não é para ser vitoriosa, andar por cima das cadeiras, das pedras, gritar. Confiar? Então confiar reduza mais um português mais claro para nós entender. Confiar é o que mais? É ter fé, minha filha, é fé. Fé não é confiar? Fé não é a chave de toda a vitória do crente? Não é isso que a palavra de Deus diz? Fé, ele é a vitória, irmão. A pessoa pensa logo, olha, se a coisa não deu certo, eu vou deixar de comer, vou jejuar, porque eu estou sem jejuar, por isso que eu não alcancei a bênção, e assim vai. Ele sempre quer colocar ele. Sempre quer colocar ele. E a coisa, uma criancinha. Quem tem criança pequena? A Michelle tem criança pequena, né? Se você amanhecer o dia e não fizer comida para seu filho, o que vai acontecer com ele? Vai o quê? Vai morrer. Porque ele é criança. Está entendendo, irmão? Se você ainda é uma criança espiritualmente, irmão, se você não acreditar, se não tiver fé em seu pai, para dar comida para você, para cuidar de você, adianta você fazer alguma coisa? Não adianta. Porque é como uma criança pequena. Se a mãe e o pai não cuidar, é o pai que tem que dar. Então, quando eu estou passando por uma dificuldade, quem é que tem que dar para mim? O pai. Quem é seu pai? É Deus. É Deus que dá, irmão. Não adianta você falar, não, eu vou jejuar, sabe? Aí jejuma. Aí melhora um pouquinho. Falei, eu precisava jejuar mesmo. Não. Então, por isso que muitas vezes a pessoa é impedida. Deus é impedido de abençoar a pessoa, porque a pessoa não vê, a pessoa está cega. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na tua vida, irmão, é porque Deus te concedeu. É isso que Deus quer ouvir da boca de cada um, irmão. É pregar a palavra. O que é pregar a palavra de Deus? Boas novas, palavra. Chegar para alguém que está sofrendo e falar, você tem um pai rico, maravilhoso, e você está numa condição dessa. Você tem um pai que te ama, meu, e você está nessa situação. Você tem um pai que é médico dos médicos, e você carrega essa doença nas tuas costas. Você já viu que está escrito na Bíblia? Um coração alegre espanta as enfermidades. E um coração triste faz o quê? Atrai as doenças. Tristeza, irmão, atrai doença. Alegria traz saúde. A pessoa olha na cara, tem pessoa que se olha na cara dele assim, está até derretendo, né? De tanta alegria que a pessoa tem. Tem outro que tem uma cara tão feia que a pessoa nem olha para ele e está assim, ó. Aí a doença olha para ele e fala, é esse mesmo que eu quero. Pega a pessoa. E as horas estão avançando, né? Abra o livro em Apocalipse, capítulo 22, no último capítulo de Apocalipse.
Capítulo 22, versículo 12 e 13. Quem lê para nós? Com voz de profeta, bem alto. Eis que vem cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Está vendo? Ele sabe que eu venho sem demora. Até, irmão, Jesus, a palavra de Deus diz, irmão, que Jesus, até na hora da morte, ele estava do lado dos discípulos, irmão. Porque ele amava. Ele ama. E ele falou, olha, eu vou, mas você não fique triste, porque eu vou dar outro consolador. Eu vou dar alguém que vai estar do teu lado também. De todas as coisas, irmão, que um crente precisa, irmão, mas ele precisa do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, irmão, ele não consegue. Você tem que se tranca no teu quarto, ora, busca a Deus, pede a Deus, para que você escute a voz do Espírito. Irmão, não é brincadeira, irmão. A nossa cabeça, irmão, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, o nosso vamos lá, irmão, as lutas, os problemas, essas coisas que acontecem, a cabeça da pessoa fica do jeito que ele não escuta nada. Ele só escuta destruição. Mas o Espírito de Deus, irmão, é aquele que dá sempre conselho para o bem. O Espírito Santo de Deus é aquele que sempre guia os nossos passos. É Ele que nos ensina cada dia o que nós queremos fazer, o que nós não podemos. Muitas vezes, irmão, a palavra de Deus mesmo diz isso. Que os nossos pensamentos, o nosso querer, irmão, às vezes aquilo que nós queremos, irmão, é destruição, prejuízo, briga. Está entendendo? Às vezes eu quero uma coisa, irmão, que eu estou lutando todas as minhas forças, às vezes até tirando daquilo que eu tenho, até tomando emprestado para adquirir aquilo ali, e sendo que muitas vezes é uma destruição. Por isso, irmão, que o Pai, ele é maravilhoso, Deus, ele é maravilhoso, irmão. E Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Está entendendo? Ele é invisível, ele tem todo o poder e ele sabe todas as coisas. Por que, irmão, quando tem algo para acontecer, irmão, olha, tudo bem, nós temos que se orar. Nós sempre temos que orar. Mas quando uma coisa está determinada ali, irmão, é porque Deus já viu o que aconteceu. Deus, ele é o quê? Onisciente, ele vê o além. Ele vê hoje, amanhã e eternamente. Então, quando tem algo para acontecer que está na Bíblia, olha, no fim dos tempos vai acontecer isso, isso e isso. Então, vocês se preparem para que vocês não estejam aqui para passar por essas coisas aí, que vai sofrer, tem sofrimento. Mas a pessoa está orando. Senhor, eu não quero enfrentar essas coisas, não. Senhor, eu não quero, não. Eu quero paralise, tudo isso. Mas está adiantando ele falar isso? Se Deus já viu o que aconteceu. Quando a palavra de Deus diz que o que aconteceu, porque Deus já viu o acontecimento. Não adianta você chorar. Não adianta se lamentar, irmão, porque já aconteceu. Se já aconteceu, irmão, agora o que você tem que fazer? Sair de perto. Jesus disse, olha, eu vou preparar um novo céu e uma nova terra. E eu vou vir buscar vocês. Quem quer ir, levante a mão. Pode baixar. Quem quer morrer, levante a mão. E você quer ir para o céu de que jeito? Quer ir para o céu de que jeito? Irmão, o crente não morre. O crente dorme.
Eu já falei para vocês, olha, é como uma pessoa, por exemplo, com 80 anos, 90 anos, 100 anos, está cansadinho ali, pegado na bengalinha. E Deus disse, meu filho está sofrendo. E Deus disse, eu quero pular na cama para dormir, ele não quer. Deus põe ele na cama, ele levanta. Pega a bengalinha e sai. Calma, criança, fica aí. A descansar. Não quer. Então isso aqui muitas vezes acontece com cada um de nós, irmão. Nós queremos ir para o céu, porque não sei o que. Porque enquanto Jesus não vir arrebatar a igreja, e quando ele vir arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. Como é maravilhoso isso, ó. Quando Jesus vir buscar a igreja, os que estão dormindo vão acordar primeiro. Jesus vai acordar eles vão se levantar. Depois é que aqueles que estão vivos vai ver os mortos subindo, vai querer subir também, né? Não é possível que não vai querer ainda. Fala, como é que é, meu filho? Vai querer vir ou não vai? Senhor, sabe, eu estou pensando ainda, como é que vai ser? Se a minha casa está pronta, Senhor? Que jeito é a minha casa? A minha casa é maior, é menor do que a daquela irmãzinha. O Senhor sabe, Senhor, eu trabalhei mais. Você vê até isso aí. Você já viu quando a palavra de Deus fala sobre os funcionários que o homem saiu ajustando um salário para cada um deles? Depois, na hora do pagamento, começou a pagar aquele que tinha trabalhado 1 hora, aquele que tinha trabalhado um dia, estava lá de braço cruzado só olhando, e aquele que trabalhou 1 hora recebia lá, pá, o dinheiro, pá, recebeu. Quando chamou aquele que tinha trabalhado o dia inteirinho com fome, lá no sol, né? Foi pagar para ele, não quero não. Aquele lá trabalhou 1 hora e ganhou o mesmo salário que eu trabalhei. Diz a palavra que o fazendeiro, que é Deus, né? Falou para ele, olha, se eu tenho o coração mau e quis pagar, se você tem o coração mau, é problema seu. Quanto eu ajustei para você? Não foi esse tanto, então está na tua mão. Não importa quanto tempo você trabalhou. O que Deus prometeu para nós? Jesus prometeu o quê? Vou fazer um novo céu e uma nova terra. Só isso que Deus prometeu. Quando chega casa de ouro, lá, eu vou ter uma casa de ouro, eu vou ter uma casa muito grande. Deus não falou isso, não. Falou isso para alguém? Falou não. Jesus falou, eu vou para um novo céu e uma nova terra. Foi isso. Se você não gosta de trabalhar, é perigoso, lá você vai trabalhar. Se for terra, lá vai trabalhar. Quem é acostumado a ler a Bíblia? Que já leu a Bíblia várias vezes? Já leram? Alguém não leu ainda? Não dá para entender que lá as pessoas vão trabalhar? Você já viu? Que está escrito, né, na palavra de Deus que quando Jesus voltar para reinar aqui os 1000 anos, as pessoas vão levar presente para Jesus. Então, se as pessoas vão lá levar presente para Jesus, é porque ele trabalha. Ninguém sabe se a cidade vai ser aqui mesmo, não sabe você, mas sabe, a palavra de Deus fala que as pessoas vão lá levar presente para Jesus. Jesus vai voltar lá em Jerusalém, né? Dizem que vai pisar lá no Monte das Oliveiras e o monte vai se abrir em 2. E Jesus vai reinar 1000 anos com a igreja. Isso coisa assim, ó, vai ter o arrebatamento, depois Jesus vai voltar com a igreja. Porque você sabia que nós somos julgar as pessoas? Os israelitas, até os israelitas, o povo de Israel, é eles que vão ser julgados pela igreja. A igreja que vai, o trabalho da igreja é isso. Por isso que cuidado, irmão. Será que nós temos capacidade de julgar alguém? De falar para alguém, você não pode fazer isso não, hein? Você está errado. Aí o cara vai falar, você faz pior do que eu, meu filho. O cara que rouba 1 milhão, rouba 50 centavos, 10 centavos, tudo é ladrão. Para Deus, irmão, não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Então, irmão,
A palavra mais maravilhosa que nós devemos gravar na nossa mente é a que a Michele falou. Que palavra que é, Michele? Fé. Acreditar em Deus, tá? Olhe para a vida dos apóstolos, irmão. Olhe para a vida de Pedro. Outro dia tinha um pregador pregando, ele falou sobre isso. Falou que o pecado de Pedro foi maior do que o de Judas. E por que Judas não foi salvo? Porque nós não podemos condenar ninguém, mas é a Bíblia que diz, né? Por que Judas não foi salvo? O que faltou na vida de Judas, Michele? Fé. Faltou fé. Pedro negou Jesus, mas quando ele caiu em si, ele procurou um lugar, se escondeu e foi chorar. Senhor, tenha misericórdia, eu sou um desgraçado, eu sou isso, sou aquilo. Porque o que ele teve? Fé. Fé em Jesus, confiança em Jesus. Judas não. Judas, quando ele percebeu do que ele... Porque o pecado de Judas, irmão, é porque ele mexia no dinheiro, carregava a sacolinha do dinheiro de Jesus e disse que ele roubava dinheiro também, né? Então ele era ganancioso, ele queria dinheiro, queria mais. Então ele queria que Jesus fosse rei, para que ele continuasse a mesma coisa, cuidando do dinheiro de Jesus. Acho que passava pela cabeça de Judas, ou sou um homem muito rico. Já pensou Jesus rei, eu dirigindo todas as coisas dele? Então ele só entendia as coisas materiais. Por isso que nós devemos ter cuidado, irmão. Não acredite nas coisas materiais. Busque as coisas espirituais. Então, se Judas tivesse falado, Senhor, eu fiz isso, mas eu me arrependo, Senhor. Que até a última hora estava sentado na ceia e Jesus do lado dele ali, ó. Até que Jesus disse para ele, olha, Senhor, faz logo o que você tem que fazer. Né? Ele se levantou-se e foi fazer. Amém? Então, veja bem, irmão. Quando o diabo quer acusar você sobre alguma coisa, se lembre. Se lembre. Quando Jesus, irmão, estava sendo levado, que aquelas pessoas perguntaram para Pedro, você é um deles. Você até parece com ele, ó. Pedro falou, não sei nem de onde é, não sei nem quem é esse homem, não sei nem de onde ele veio. Você já pensou, irmão? Como o ser humano é falho? Então essas armas, pegue essas armas poderosas, irmão. Tem várias armas poderosas, mas a fé é muito importante você ter na sua vida. É você sempre confiar em Deus. Nunca confiar em você. Confie em Deus. Não confie no dinheiro, não confie na saúde, não confie nas riquezas, confie em Deus. Sua fé em Deus, sempre a sua fé em Deus. E se você fizer alguma coisa errada, não deixe o inimigo pisar na sua cabeça. Você derruba ele e pisa na barriga dele. Falou aqui, Satanás. Ainda que eu caia, a palavra de Deus diz que Deus vem e me levanta. Ainda que o homem caia 7 vezes, a palavra de Deus diz que Deus vai lá, pega na mão dele e levanta. Aquele que tem fé, aquele que está lá caído e se lembra que Deus é poderoso, que é um Pai que quer salvar. Amém? Fale para o seu irmão, quem é a sua segurança? Quem é a sua segurança? É aquele amigo rico? É aquele pastor lá que ora muito? Aquela irmãzinha que tem um ciclo de oração? Quem é? Como é que é o nome dele? Jesus! Jesus! Jesus é o nome dele. Ele, irmão, ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores. É Ele que está conosco. É Jesus. Vamos ficar de pé, todos vocês. Coloca a sua mão no coração. Fique de pé e coloque a mão no seu coração. Feche vossos olhos. Pense em Deus. Pense em Jesus. Será que Jesus te ama? Será que Jesus te ama? Pense.
Jesus disse, olha, todos aqueles que vêm a mim, eu não lançarei fora. Todos aqueles que creem em mim terão a vida eterna, serão salvos. Você acredita? Você acredita que Jesus é tudo para você? Feche os olhos e pense. Senhor, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé de cada um dos teus filhos que está aqui nesta manhã. E chego diante da tua presença e te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor sempre está conosco, tuas mãos estão estendidas, Pai. O Senhor nos criou a tua imagem e semelhança. Nós somos gratos a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua bondade, porque sempre, Senhor, o Senhor está com as mãos estendidas. É o Senhor que nos alimenta, que nos ensina, que nos capacita. É o Senhor que nos livra de todo mal. A ti seja dado honra, louvores e glória, Pai. Exaltado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém? Balança a sua mão junto comigo e fale um bom dia na paz do Senhor Jesus. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Dê um abraço bem forte no seu irmão e Jesus abençoe cada um de vocês.